Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E olha só, pessoal, eu venho aqui com uma amostrinha, tá? Aqui foi porque eu tava passando a borracha e ficou assim, ó. Tava tentando apagar. Eu recebi esse risco pra mim tentar reproduzir, tá? E pelo que eu entendi, ó, ele é um risco que é meio complicado, não é difícil, mas ele é meio complicado de desenvolver essas partes aqui do centro aqui, tá? Ó. Para decifrar o que está dizendo aqui, tá? Então, vou fazer essa rosa aqui central, tá certo? Então, a imagem ficou pequena, tá? Aí, eu tentei riscar aqui a mão livre para tentar ficar mais ou menos parecido com essa, ó. Ó, tentei reproduzir essa daqui, tá? Ó. Não ficou 100% igual, não, mas eu tentei. A quantidade de pétalas são as mesmas, tá bom? Então, eu acho, na minha opinião, que aqui tem uma pétala por cima dessa daqui. Então, ela não vai ter aquelas pétalas centrais aqui, tá? Aqui vai ser só as pétalas. Então, aqui tem sombra, certo? Ó, eu acho que essa pétala aqui, ela está por cima. Ó, então, aqui eu vou ter sombra, aqui, tá? E aqui vai ter luz. E toda essa região aqui, ó, que essa pétala ela está por cima, toda essa região aqui vai ter sombra, nessa vai ter luz e aqui também vai ter sombra. Então, ela vai ficar, tipo, em camadas, tá? Aí, eu vou pintar aqui com vermelho, nos tons de vermelhos, tá? Ó, eu risquei aqui, não sei se dá pra vocês ver. Não ficou 100%, né, igual. Ó, eu tentei reproduzir essa daqui. E olha o que saiu. Então, eu não sou uma desenhista, tá? Vou deixar bem claro aqui pra vocês. E esse tecido aqui, meninas, foi que borrou o stencil. Aí, eu usei pra teste, tá? Por isso que tá assim, marcado. Então, muito cuidado quando for trabalhar com stencil, pra não acontecer o que aconteceu comigo, tá? Então, eu vou estar usando aqui vermelho vivo, vermelho fogo, aliás, vermelho tomate e vinho, tá? Vocês podem estar usando também o púrpura no lugar do vinho. Só que aí ele vai ficar bem mais clarinho. Aí, se vocês quiserem mais escuro, é só vir com o vinho, tá? Mas eu vou estar utilizando aqui essas três cores, ó. Vermelho vivo, vermelho vivo não, gente, vermelho fogo, vermelho tomate e vinho, tá? Então, eu vou começar pelas pétalas de aqui de baixo, tá? Pra gente ir definindo até chegar aqui em cima, certo? A gente pode começar daqui de cima, tranquilamente, ok? Então, primeiramente, eu venho com o vermelho tomate. Por que eu passo primeiro o vermelho tomate? Para me preenchendo a fibra do tecido, tá? Que se eu colocar o vinho aqui direto, o que vai acontecer? Eu consigo ver depois uns pontos brancos. Isso significa que o vinho não preencheu muito bem a fibra do tecido, pois cores escuras, elas demoram um pouco para absorver, tá, o tecido. Então, por isso que vocês conseguem enxergar uns pontos em branco, tá? Então, preencho aqui quase todo, ó. Mas lembrando que eu consigo enxergar aqui o risco, tá? E agora, eu venho com vermelho fogo nessa parte aqui, ó. Que é onde eu vou ter a minha luz aqui, certo? Aí, depois de seco, eu posso vir ou com vermelho vivo ou com vermelho fluorescente. Eu prefiro vermelho fluorescente, mas não é todo mundo que tem essa cor aí disponível, certo? Ó, fiz aqui esse preenchimento, tá? Meninas, vermelho a gente nunca utiliza branco para cortar as rosas, certo? Então, deixando bem claro, ó, aqui você vai ter um pouquinho de mais cuidado para não ultrapassar esse limite, tá? Porque aqui é a nossa sombra, ó. Venho aqui,
essa pétala, ela está por cima. Então, essa daqui, ela está por baixo. E ela vai receber o quê? Sombra, certo? Essa pétala, ela corta direto aqui e vem pra cima, um pouquinho pra cima dessa. Então, ela vai receber sombra aqui, mas é bem menos, tá? Toda a pintura, meninas, a gente tem que fazer luz e sombra, certo? A gente tem que vir com a cor pra gente dar um brilho nessa pintura, ok? Então, vocês não vão conseguir esse brilho se vocês colocarem o branco aqui. Ela vai ficar fosca, vai ficar meio rosa, certo? Aí, terminou com o vinho, lava o pincel. Percebe que se a gente vier com o vinho aqui direto, ele vai ficar bem mais escuro, tá bom? Então, quando for trabalhar assim, aí vocês vêm primeiro com vermelho para preencher aqui a fibra do tecido. Aí depois vocês vêm com o vinho, tá? Fica bem mais fácil para que vocês não tenham medo de manchar ou de ficar marcado, porque se a gente colocar aqui o vinho direto com o tecido seco, aí ele pode marcar direto, tá bom? Ó, deixo aqui um espaço e venho com vermelho fogo. Meninas, eu não vou disponibilizar o risco para vocês, pois o risco não é meu, tá? Eu vou disponibilizar aquele que eu risquei a mão livre, para que se quem quiser treinar, fica à vontade, tá? Mas vocês encontram outros riscos, meninas, lá no Pinterest, tá? É só colocar rosas realista, que vocês encontram vários riscos aí, né? Para quem já tem habilidade em rosas, certo? Ó, aqui eu coloquei o vinho, porque essa pétala, ela está por cima. Então, essa daqui, ela tá recebendo sombra desse lado e desse lado aqui também, ó. Então, a luz, ela tá vindo apenas aqui da ponta. Certo? Ó, e esfumaço. Dá para entender? Deixa aí nos comentários se vocês estão conseguindo entender o que eu tô querendo explicar aqui, tá? Ó, aqui eu vou preencher com o vermelho tomate, tá? Essa parte aqui. Aqui é mais uma pétala. Então, isso vai facilitar a vida de vocês, tá? Se vocês fizerem esse processo aqui, ok? Toda a parte que eu vou colocar o vinho, eu já venho com vermelho tomate. Deixo um espaço para mim vir com o vermelho fogo, pode ser o vermelho vivo, pode ser também o tangerina, tá? Uma cor mais clara aí na escala do vermelho, ok? Tem umas pessoas que cortam a rosa vermelha com a cor coral. Se eu não me engano, é a cor coral. Só que eu fui tentar cortar e eu não gostei, não. Não achei que ficou bonita, não. Só que a gente vê as pinturas das outras pessoas, fica tão linda, né? Mas eu fui tentar cortar e eu não gostei. Ó, em toda a volta aqui do copinho, dessa parte aqui, ó, tem sombra, certo? Em toda a volta aqui, ó. Tá? Então, eu venho e imediatamente, ó, já subo aqui pra mim cortar essa pétala, certo? Mas o que acontece? Ó o movimento do pincel. Eu venho tirando, ó, esse vinho daqui, ó. Eu não deixo simplesmente essa marcação e pronto, porque o seu trabalho ele vai ficar marcado. Então, você tem que subir ele aqui pra cima, ó. Minhas tintas estão úmidas. Então, isso facilita mesclar as cores. Se vocês colocarem o vinho aqui com a sua tinta seca, seu vermelho já estiver seco, ele vai ficar marcado, tá? Então, primeiramente, ó, preencho aqui. Isso vai facilitar, né? Porque eu tô aqui umedecendo o tecido, tá? Pra depois eu vir com o vinho aqui. Ó, essa pétala, ela está por baixo, porque tem uma aqui que está por cima, tá? Ó, nessa parte aqui vai ter um pouquinho de vinho também. Então, eu já umedeço aqui o tecido e o restante aqui, ó,
eu venho com o vermelho fogo, tá? Ó. E sempre ficar atento na dica aqui, ó. Luz sempre vai partir da onde? De cima, tá? Sombra sempre vai ser de baixo, tá certo? Então, deixa eu pegar mais um pouquinho aqui do vermelho fogo, porque o meu acabou aqui da tampinha. Ó. Peguei aqui um pouquinho mais. E venho preenchendo aqui todo o restante aqui da parte de cima com o vermelho fogo, tá? Então, é só prestar atenção nas dicas, tá? Toda a rosa, por mais que vocês achem difícil, a regra sempre vai ser a mesma, certo? Ó, aqui eu tenho uma pétala e aqui eu tenho aquela dobrinha aqui, tá? Então, aqui eu coloco sombra e eu vou subir um pouquinho aqui pra cima, porque essa daqui ela está por cima. Então, ela vai fazer sombra nessa daqui, tá? Ó. Venho aqui com um pouquinho de vinho pra fazer a sombra, tá? Não espere a sua tinta secar, vai fazendo aos poucos, cortando a rosa aos poucos, tá? Esse meu vermelho fogo, ele tá com glitter, tá, pessoal? Coloquei aquelas tintas metálicas nele pra deixar com glitter, pra diferenciar, né? Aí ela vai ficar um pouco brilhosa, assim. Mas é só a tinta metálica que eu coloquei, tá? Então, vamos pra essa daqui, ó. Novamente, ó, preencho toda a área de sombra primeiramente, tá? Pra depois eu vir com o vinho. Ó, preencho aqui com o vermelho fogo. Eu nem lavei o pincel nem nada, tá? Olha só, eu preencho aqui essa pétala, tá? Ó, aqui a parte de cima com vermelho fogo, tá? E depois é que eu venho com o vinho, tá? Pode ser também, meninas, ou púrpura, ok? Então, aqui, ó, nessa parte, eu venho colocando a parte de sombra para dividir as pétalas, certo? Olha só. E ele não vai ficar, meninas, tão vinho, tão forte, quer dizer, né? Se eu colocasse diretamente o vinho aqui no tecido seco, ele ia ficar bem forte e bem marcado, certo? Aí, eu preferi colocar logo o vermelho, tomate, para mim criar primeiro uma base, para que o tecido absorva a tinta e na hora que a gente vier com o vinho, ele não fique falhado, certo? Que acontece muito da gente trabalhar com o vinho e ficar manchado, ficar aquela coisa meio tipo como se a gente não tivesse preenchido bem a fibra do tecido, tá certo? Então, desse jeito aqui, a gente consegue preencher de forma uniforme, tá bom? E não vai ficar vendo falhas, tá? Acontece de ficar uma falhazinha ou outra, mas depois a gente conserta depois que seca, tá certo? Que é quando secar, a gente vai ver onde tá as falhas, ok? Ó, sempre na parte de cima das pétalas, eu venho com a cor mais clara, tá certo? E na parte de baixo, sempre a cor mais escura. Ó, aqui eu venho com o vermelho fogo. Ó. Meninas, vocês não precisam competir com ninguém, mostrar para os outros que você é melhor ou pior do que alguém. Vocês têm que mostrar para vocês mesmas que vocês conseguem fazer, tá? Por mais que na primeira vez fique meio estranha, meninas, isso é normal. Se eu tivesse, é porque eu apaguei a foto, tá? Mas eu vou ver se eu encontro no computador ainda, que tem algumas fotos que eu deixei guardada lá. Se eu encontrar
a foto da minha primeira rosa, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou imprimir e vou mostrar para vocês a foto da minha primeira rosa que eu fiz, tá? Ainda tive a audácia de postar no Facebook, mas depois eu retirei, tá? Não ficou a mil maravilhas, mas eu fiz, eu me proponho a fazer, tá? Eu fiz a rosa e ainda postei nas minhas redes sociais. Tá? Então, vocês têm que mostrar para vocês que vocês conseguem, tá bom? Não se preocupe com críticas, porque quando a gente está começando a pintar, a gente não tem muita noção de como pegar no pincel, de como trabalhar com as cores, certo? Então, e principalmente quem já começa aqui direto no YouTube, né? Não tem um curso presencial e tudo mais. Acontece de não sair perfeito, igual a artesã que tá fazendo, né? Mas, gente, o importante é vocês tentarem fazer, tá bom? Tentem fazer, pega um tecido que vocês não usam, um tecido branco de preferência para começar. Aí depois você vai começando com tecidos coloridos, tá? Pega o tecido branco e risca vários modelos de rosas, se vocês têm dificuldade com rosas. E para quem nunca pegou um pincel, nunca fez pintura em tecido, pega as riscos mais fáceis. Começa a treinar folhas, flores simples, tipo aquelas flores do flor do campo. Por que eu falo isso? Porque se vocês não sabem cortar uma flor simplesinha, que nem a flor do campo, vocês também não vão saber cortar uma rosa, que é mais delicada, o corte, tá bom? O corte que eu falo, meninas, é posicionar a sombra, certo? Então começa com coisas mais simples. Aí daí você vai pegando jeito e vai começar a fazer rosas. Vocês não são obrigados, meninas, a passar um ano fazendo coisas simples. Pega uma semana, vai começando pelo simples, depois você vai pegando as coisas mais difíceis, tá? Ó, eu fiz aqui tem mais uma pétalazinha, ó, vocês percebem que eu tô fazendo uma por uma, tá? Eu não preencho todo, porque possa ser que eu me perca lá na frente. Então, eu vou fazendo parte por parte. Faço uma pétala, faço luz e sombra, tá? Pra mim já ir definindo ela, pra mim depois fazer as demais, ok? Olha só. Então, pela leitura que eu fiz no risco, eu acho que seja desse jeito, tá? Não é aquelas pétalas que eu faço normalmente, tá bom? Então, eu acho que essa pétala, ela está de frente para mim, tá? E de costa lá para outra. Então, eu vou posicionar a sombra aqui, que no caso é o vinho, tá? E aqui do outro lado também. E eu vou subir essa sombra um pouco para cima aqui, ó. E esfumaço, ok? Aí, quando secar, eu volto retocando a luz. Ou com o vermelho fluorescente, ou com o vermelho vivo, tá? Mas eu só posso retocar quando secar totalmente, tá bom? Então, pela leitura que eu fiz aqui, essa rosa é desse jeito, tá bom? É cortada dessa maneira. A gente pode acrescentar outras pétalas e tal no meio, né? Mas eu quis fazer do jeito que estava no risco, tá bom? Ah, meninas, tem uma novidade para vocês. Quem me acompanha lá no WhatsApp viu que eu postei que tá chegando aí uma novidade, tá? Eu tô tão ansiosa para ir buscar. Eu ia buscar no correio hoje, que chegou na parte da tarde, né? Colocaram para mim retirar. Eu ia buscar hoje, mas como não deu, aí eu vou buscar amanhã e eu mostro para vocês, tá? Eu tô muito ansiosa para ir buscar, gente. Tô muito feliz também, tá? Ó, aqui nessas pétalas, quando a gente tá trabalhando com pétalas viradas, né, dobradinha assim, então a cor mais clara é a cor que a gente vai colocar em destaque aqui. Nesse caso, é o vermelho fogo, tá? E nessas partes aqui, nessas laterais, ó, eu venho com um pouquinho de vermelho fogo, só aqui mesmo, tá? Não precisa ser em tudo. E depois eu faço o preenchimento com
o vermelho para depois a gente entrar com o vinho para definir. Porque vocês lembram da dica que eu falei para vocês? Quando a gente tem uma pétala dobrada, a sombra ela está por trás e na frente, tá certo? Fazendo que ela se destaque, ela ali dobradinha, ok? Ó, por trás aqui tem sombra, ó. E na frente dessa daqui, ó, tem sombra, porque na parte de trás eu já fiz, tá? Agora a gente vai acentuar essa sombra aqui, tá certo? Aí depois que secar, meninas, a gente retoca tanto a luz quanto a sombra, tá? Então, vocês podem estar fazendo em outras cores, tá? Lilás, rosa, certo? Tem outros riscos, meninas, mais fáceis de cortar, rosas realistas, tá bom? Então, vai lá no Pinterest e pega o risco de... Coloca assim, digita assim, risco de rosas realista. Vocês vão ver que tem inúmeros riscos lá, muito bons de cortar, tá bom? Não são muito difíceis e que vocês conseguem de maneira fácil cortar as rosas realistas, tá bom? Eu até vou trazer um risco para vocês, eu espero que saia ainda essa semana, que ele é super lindo e eu espero muito que vocês gostem, tá? E ela é de uma rosa mais complicadazinha de cortar, mas eu vou ensinar para vocês de maneira bem fácil e simples, para que vocês consigam reproduzir, tá certo? Ó, como eu falei para vocês, quando a pétala é dobrada, né, ela tá virada, então aqui a gente posiciona a cor mais clara que a gente tá utilizando, certo? Então aqui é a cor vermelho fogo, tá bom? Ó, posiciona aqui, preencho bem a fibra do tecido, tá bom? Porque às vezes o vermelho a gente pode ver depois quando seca, a gente vê umas falhazinhas. Isso é falta de tinta, tá? No tecido. Meninas, vocês acreditam? Eu tava compartilhando muito riscos lá no Facebook, sabe? Aí outro dia, vocês acreditam que o Facebook me bloqueou porque eu fui denunciada? Alguém me denunciou porque eu estava publicando risco e os meus vídeos, né, eu estava compartilhando muito lá no Facebook, risco e os meus vídeos aqui do canal mesmo, sabe? Aí, riscos de outras pessoas também. Aí alguém me bloqueou lá no Facebook, aí eu fiquei 2 dias sem poder comentar nem publicar nada, né? Só conseguia publicar lá no meu grupo, no Facebook e na minha página, eu conseguia, sabe? Agora eu não conseguia comentar as publicações de outros grupos, não. Aí chegou a mensagem, né, que o Facebook tinha me bloqueado por conta que alguém tinha me denunciado por conteúdo. Eu não entendi muito bem. Aí eu sei que eu fiquei 2 dias. é, Sem poder comentar nada lá nos outros grupos do Facebook, sabe? Mas aí eu não ligo não, sabe? Eu acho que são pessoas que pegam o risco e não sabem valorizar, entendeu? É, Enfim, né? Eu não ligo não. Para mim tanto faz. Eu podendo ajudar vocês, para mim é o que importa, certo? Ó, quando vai secando, olha só as farinhas que já começam a aparecer, tá bom? O meu vermelho fogo, ele tem glitter, tem brilho, que eu usei a tinta. Eu misturei o vermelho tomate metalizado com vermelho fogo. Então, ele tem um pouquinho de glitter na tinta, tá? Que é aquela tinta metalizada, que tem um pouquinho de glitter. Então, ele fica um pouquinho brilhoso. Ó, mas quando vai secando, eu vou percebendo umas falhazinhas. Aí eu vou consertando aqui e acentuando um pouquinho mais essa sombra, certo? Então, quando secar, aí a gente vem retocando a luz, tá bom? Que no caso, eu vou utilizar o vermelho vivo, tá? Mas pode ser também o vermelho fluorescente. Só que como aqui é uma amostrinha, né? É, eu não vou retocar, tá bom? Eu vou deixar desse jeito aqui. Mas espero muito que a pessoa que me pediu para reproduzir esse vídeo, espero que ela tenha gostado, né? Eu não sei se
ela vai conseguir fazer, mas espero muito, muito que ela consiga. E eu interpretei o risco dessa maneira, tá? Se você também interpretou assim, eu espero que você tenha entendido, tá bom? Eu fiz aqui todo o coração, todo o carinho para você, tá bom? Que me pediu para reproduzir esse risco aqui, certo? Olha só. Então, ficando assim, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Se você gostou, não esquece, deixa o like e que ajuda muito, muito a, a divulgação do vídeo, certo? E, e é isso, meninas, ó. Se foi muita sombra, né? Eu reforço aqui o vermelho vivo aqui, tá? Essa tinta ainda tá úmida, tá bom? Ó, e reforço. Mas só se for muita, muita tinta, tá? E esfumaça, tá, meninas? É muito importante vocês mesclarem uma cor na outra. Não deixa essa tinta parada, não deixa que fique aquela divisão entre uma cor e outra. O que eu falo sempre, trabalhe com a tinta úmida. Por quê, Tamires? Porque você consegue mesclar uma cor na outra. E essas cores, ela vai formar aquele degradê do mais claro para o mais escuro que está na parte de baixo, tá certo? Então, sempre quando você for fazer uma pintura, meninas, não deixa secar. Faz todo o processo certinho para depois vocês retocarem. Depois que vocês concluírem que secar a pintura, vocês retoca, mas não deixa para fazer um processo depois que a sua tinta secar, porque vocês não vão conseguir. Pode ter certeza disso. Pode até conseguir, mas vai ficar manchado, vai ficar marcado. Então, faz o processo até o final. Se não der para concluir todo o trabalho, vai fazendo aos poucos. Faz as folhas primeiro. Se você é muito ocupada, né? Faz as folhas primeiro, o fundo e as folhas, né? Aí vai fazer o seu compromisso. Quando você voltar a pintar, faz uma flor, né? E aí depois você vai concluir o seu projeto. Mas de preferência, vai fazendo aos poucos no tempo que você tem para trabalhar ali, tá certo? Se você está treinando, é importante vocês pegarem na pintura em tecido, pelo menos, meninas, uma vez na semana, para que vocês não esqueçam, tá? Porque se a gente passar muito tempo, tipo assim, eu pintei hoje, eu só vou pintar daqui a 15 dias. Aí vocês vai esquecer ou não vai ter aquela prática, certo? Então, pinta pelo menos uma vez na semana, tá? Durante um dia, tira ali 1 hora ou 2 horas para você fazer a sua pintura, ok? Aí você não vai esquecer, porque toda semana você vai estar praticando algo novo, certo? Se você não tem muito tempo de pintar, tá bom? Meninas, tudo tem seu tempo, tá bom? Se vocês não conseguiu hoje, tenta amanhã, tenta novamente, entendeu? Se vocês errou em uma parte, vai e corrige. Se não der para corrigir, risca novamente em outro cantinho e refaz, tá? Então, o que eu falo sempre para vocês, meninas, quem está iniciando, pega um tecido para fazer teste, risca várias folhas e vai treinando, risca vários riscos de frutas, de legumes individuais e vai praticando. Por quê? Porque você vai tendo habilidade em trabalhar com luz e sombra, certo? Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e se gostou, deixa aquele like.